Olá, sejam bem-vindos ao 39º episódio do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Estamos a 26 de novembro de 2020 e, como sempre, em ótima companhia. O meu nome é Mário Rui Vieira e falo-vos do nosso estúdio em Paços de Arcos. Além da nossa ilustre convidada, que está aqui ao meu lado, mas à distância de segurança recomendada. Tenho do outro lado da linha, a partir de casa, a minha colega Lia Pereira. Está tudo bem para aí, Lia? Sim, senhora, bom dia. Estou aqui a apanhar o solzinho na minha sala de estar. Está sol. Eu, quando saí de casa, não estava propriamente muito sol. Ainda bem que abriu. Aqui nos subúrbios é assim, faz sempre sol. Apesar de só em 2004 Portugal ter ficado a conhecer a nossa convidada, no Brasil o seu apelido já não era desconhecido de ninguém. Herdeira de um império criado a pulso pelo pai, desde meados dos anos 80, rapidamente se tornou a cara e a alma da maior importação musical que Portugal recebeu nos últimos 20 anos. Paralelamente ao cargo de vice-presidente do Rock in Rio, que ajudou a expandir não só para Portugal como para Espanha e Estados Unidos, tornou-se presença assídua na televisão portuguesa, tendo inclusivamente participado como jurada no programa de talentos ídolos. Vive entre Lisboa e o Rio de Janeiro, até porque ano sim, ano não, há festival numa das cidades e certamente as suas raízes portuguesas falam hoje mais alto do que nunca. Falamos, claro, de Roberta Medina. Bem-vinda. Oi, tão bom, obrigada. Acertei tudo, não houve aqui falhas Não, só para do Império, isso é discutível. Não, mas é verdade. E acertou em cheio a parte de que as raízes portuguesas falam bem mais alto hoje. Eu disse que tu vives entre Lisboa e o Rio de Janeiro, mas na verdade eu não sei muito bem como é que isto funciona e como é que a tua vida está estruturada, não é? É fácil este equilíbrio entre estar cá e lá? Como é que as coisas funcionam? Eu acho que fácil não é a palavra ideal, mas assim, na verdade, Mário, quase que levaria aqui um bom tempo de conversa, porque vão fazer 18 anos que eu comecei a vir para Portugal. Na verdade, fizeram 17, né, esse ano, foi em maio que eu cheguei, de 2003, que eu cheguei a Portugal pela primeira vez, e as fases todas foram muito diferentes, né, de lá para cá. Então, no início, eu ainda era presidente da empresa de eventos do grupo, né, o Rock in Rio faz parte de um grupo maior de comunicação que chama Grupo Dreamers, e uma das empresas que eu ajudei a fundar foi uma empresa de grandes eventos no Brasil, que fica no Rio de Janeiro, em São Paulo, e eu ainda era presidente da Dream Factory, e ia e voltava, tipo, 2 semanas de um lado, 2 semanas do outro, e aquilo era ensandecedor, muito difícil. Fui descobrindo aos poucos que não faz parte, uma coisa que muitos executivos conseguem, né, de gerir multinacionais pulando de um território para o outro. Para mim, eu descobri rapidamente que não era fácil, especialmente uma agência, especialmente não, acho, mas na característica do meu negócio no Brasil, que era eventos e uma agência de eventos, que fazia tanto eventos proprietários como eventos corporativos, a gente produz muitos temas diferentes ao longo do mesmo mês. Uhum. E para mim era absolutamente impossível conseguir me concentrar, fazer o Rock in Rio em Portugal, e não só porque era a primeira edição, que é mais difícil, claro. Mas e consegui acompanhar os temas todos que estavam rolando no Brasil. Então, depois de 2 anos nisso, eu decidi que não ficava mais na presidência da empresa, não dava para ser executivo, escolhi por Portugal, escolhi cuidar do Rock in Rio em Lisboa, e o Rock in Rio só estava acontecendo em Portugal. Claro, pois era. Em 2006, começa a produção de Espanha. E aí eu começo a morar 15 dias aqui, 15 dias em Madrid. Era um bocadinho mais fácil ainda assim, é mais perto, um bocadinho mais fácil, mas ainda assim, para quem estava se mudando para um novo país e tendo que estabelecer, claro. Que eu acho que o maior desafio para quem vem morar fora é você estabelecer os laços sociais, né? Porque os seus amigos da vida vão ser sempre os mesmos, você fala pelo Skype, fala pelo que quiser e funciona, parece que você passou, né, você passa meses sem falar, quando você fala parece que foi ontem. Então isso não é o tema. A distância da família é mais delicado, mas se você criar os laços sociais é fundamental. Você precisa de amigos perto para tomar um café, né? Para fazer conversa fácil do dia a dia. E aí, quando você não tá nunca, isso é super desafiador. Então, foi o período de Espanha mexeu muito com as amizades que eu estava conquistando, porque o dia da reunião foi o fim de semana que eu estava em Espanha. Quando eu voltei já não é. Anyway, mas assim, nada ruim, só desafiador.
Então foi um período ali de Espanha muito intenso. A partir de 2010, o Rock in Rio ainda estava em Espanha, mas começou a voltar para o Brasil. E em 2010 eu comecei a namorar com o Ricardo, e a gente casou e a gente começou então a se dedicar ao Brasil. Bicho, aí era uma loucura. Então era, né? Aí eu fiquei mais entre Brasil e Portugal, outra equipe assumiu mais Espanha, e aí começou a ser uma aventura de novo muito diferente, que era, mora 8 meses no Brasil, vem morar 1 ano em Portugal, e aí nasce a lua. Anyway, isso pra dizer que eu tô casada com o Ricardo há 10 anos e a gente se mudou, acho que 9 vezes em 10 anos, passando períodos, né? Era 1 ano no Brasil, 1 ano em Portugal, 1 ano no Brasil, 1 ano em Portugal, com os Estados Unidos no meio do caminho para fazer Vegas, que a gente fez, o Ricardo fez toda a implementação inicial e eu fiz só a parte de comunicação, porque foi uma escolha. Eu tava com uma filha de 2 anos. Então, assim, não existe essa coisa de super-herói, super-mulher, super-executiva e dar conta de... Ou melhor, você tem sempre que fazer escolhas, né? Então, quando foi os Estados Unidos, eu tenho uma paixão por abrir países brutal. Acho absolutamente delicioso você conhecer uma nova cultura e ter que aprender e se adaptar a ela e conquistar as pessoas locais das suas crenças também. Então, é uma troca ali. Então, eu amo fazer isso. E escolher não fazer os Estados Unidos não foi assim, não leve. Foi fácil. Mas a minha filha era muito mais importante que isso. E abrir um país, você fica muitas horas dedicado e eu não ia ficar longe dela. Então, são escolhas. E cada um faz a escolha na boa, sem julgamentos, etc. Então, entre isso, foram esses anos todos. O que aconteceu? Que em 2017, e já antes, o que a gente fez em termos de família, eu já estava cansando de me mudar. E a gente tem cachorro, então... E eu não largo os cachorros para trás, então era muda cachorro, muda... Até veterinário lá, veterinário aqui, pediatra lá, pediatra aqui. Cara, muito louco. E aí eu falei, isso para mim tem que ter um prazo. Eu não quero ficar pulando de um lado para o outro. E a gente combinou, então, que o ano da gente assentar ia ser a partir do ano que a Lua também entrava no primeiro ano da escola. E aí... Dava para continuar viajando? Claro que dava. Tem tantas famílias que vivem assim. Sim. Mas a gente não queria. E aí a gente escolheu Portugal como base, então a gente ainda viaja muito. O Ricardo ainda viaja mais do que eu. Eu fui abrindo mão de funções mais executivas no Brasil, não deixo de ter, né? Sou acionista, não tem jeito. Parte boa também, mas estou muito, muito, muito dedicada ao mercado português. E era isso que eu ia perguntar. Essa decisão por Portugal foi uma discussão fácil? Ou... Não foi sequer uma discussão. Tu tinhas noção que era Portugal? É uma certeza absoluta. Okay. Quando eu cheguei em 2013, em 2005, não é que eu... Cara, baixou assim, uma informação em mim que era uma convicção absoluta de maior identidade com Lisboa. Baixou uma informação genética em ti. Assim, uma coisa qualquer que veio assim, cara, me mudei. Né? E eu tive o privilégio, eu não tive que tomar uma decisão de me mudar, eu fui me mudando e um dia percebi que me sentia melhor aqui. Então, a decisão de ficar mais aqui, a parte mais difícil tem a ver com que você abre mão de influência, de poder, de controle, né? Que sendo sócia, isso mexe menos, mas você perde o controle do dia a dia, né? Você tem que passar essas funções para outros executivos. E a gente, sei lá, seres humanos, a gente é agarradinho nas coisas, né? Então, esse foi o ponto mais difícil, assim, mas... Caraca! Né? E estamos falando do Brasil, que é o principal mercado, então eu vou abrir mão das funções executivas dentro do mercado brasileiro? Sim, é uma escolha, né? E para mim essa escolha traz qualidade de vida, né? Eu consigo estar mais focada na minha família, que para mim é absolutamente essencial, né? A fase que eu posso me focar que meus filhos vão precisar de mais dedicação é agora, e olha que eu já sou ausente pra caramba, mas é agora, cara. Quando eles crescerem, lá vou eu dominar o mundo de novo, não tem problema, até uns tempos, né? Então a escolha tem sido muito pelo coração. E eu tô bem satisfeita com isso. Lia. Roberta, quando chegaste a Portugal pela primeira vez em 2003, o que é que te pareceu? Como é que era o país aos olhos de uma brasileira? Tiveste um grande choque cultural quando aterraste pela primeira vez em Lisboa? Olha, o primeiro choque foi da minha ignorância, porque... E o primeiro choque, além da minha ignorância, foi a minha ignorância como reflexo do desconhecimento dos brasileiros em relação a Portugal naquela época. Então eu lembro de chegar achando que eu ia chegar assim numa cidade super... envelhecida, como se fosse ali a Ribeira do Porto, ou como a Baixa estava uns anos atrás. E eu desço do aeroporto direto pela H. Coutinho, que é uma rua
igual a qualquer rua do Brasil, né? Eu falei, me enganaram. Ai, peraí, que isso aqui é igual, não tem nada. Então, assim, e esse choque, literalmente, dos primeiros 500 metros pisados em Portugal, mexeu muito com a minha forma de lidar com a ignorância, né? Então, quando eu ia de culturas, né? Do conhecimento, em Portugal também, né? Tinha uma série de preconceitos. Sim, sim. E como brasileiro também tinha. Então, eu acho que fui fazendo um pouquinho de ponte, pelo menos dentro das pessoas que eu fui tocando. Falei, gente, não, peraí. Né? Vem conhecer, vem falar, né? Eu adoro piada, mas piada é quando você sabe o que você tá falando. Piada ignorante é um negócio que me irrita, que eu não admito, não... Então, foi super um choque. Agora, acabou sendo... O choque, de novo, foi muito... Em termos de choque cultural, existe. Foi menor do que talvez eu pudesse... Se eu soubesse o que estava vindo, né? Talvez eu esperasse um choque maior. Eu acho que teve uma coisa que jogou a meu favor, que eu estava muito sozinha. Os primeiros meses todos aqui de trabalho, eu estava trabalhando com a equipe da Rhythm and Blues aqui, né? Com o Nuno, com o Álvaro. E muito sozinha. O Walter vinha tantas vezes, meu pai estava fazendo, mas meu pai estava cuidando da área mais comercial e marketing, e eu estava na produção. O fato de estar muito sozinha fez com que eu tivesse absolutamente aberta a compreender, né? E a gente bateu cabeça um bocado, porque a gente vinha dizendo Rock in Rio é assim, e eles diziam, não, aqui em Portugal é assado. E a gente descobriu que não era nem assim, nem assado, que era o meio do caminho. E isso é lindo. E aí talvez eu tenha descoberto, né, mais uma característica minha. Não sei se todo mundo ia reagir dessa forma, mas eu vi assim, o gosto que eu tenho por conhecer culturas diferentes, o gosto que eu tenho por ver como as pessoas para a mesma coisa olham de formas completamente diferentes. Então foi assim, delicioso. Agora, lembro também de coisas menos deliciosas, né? Por exemplo, o Rock in Rio exige um volume de meses de antecedência de planejamento gigante. E não se fazia isso em Portugal na época, né? E até porque a realidade do mercado era muito diferente quando a gente chegou. E lembro de uma determinada situação, até com o Álvaro, que eu dizia, Álvaro, em termos de segurança, é muito diferente a realidade do Rio de Janeiro para Lisboa. Então, faz o seu planejamento de segurança e conversa com os fornecedores, etc., que eu vou fazer errado, né? Eu ia botar muito mais segurança do que era preciso. Muito bem. Passam uns meses, isso começou em setembro. E aí, eu ia e vinha pro Brasil, né? E aí, já fez? Não, mas eu já vou fazer. E aí, daí a 15 dias, e aí, eu já vou fazer. Porque ele não estava minimamente me levando a sério, porque ele não via a necessidade que eu via de planejamento antecipado. Portanto, ainda não conhecias a música do António Variações, é para amanhã, bem podias fazer hoje, não é? Não, mas já mudou muito, tá? Não vamos... Agora, cara, e aquilo foi me levando à loucura, e todo o resto, a gente foi se entendendo, mas esse item ficou ali, né, encravado em março. Eu urrava. E aí, um dos meus sócios, o Lionel, ficou muito amigo do Álvaro, e eu dizia pra ele, vou matar ele! Pelo amor de Deus! Aí, cara, o Lionel, pelo amor de Deus, ela faz esse troço que ela vai pirar. E aí, pronto, saiu tudo certo, perfeito, isso aqui. Mas é engraçado, porque não... Ele achava que não era necessário tratar com antecedência, e eu tinha uma aflição gigantesca de ter aquilo tratado com antecedência. Então, a gente descobre, não precisava ser quando eu queria, nem precisava ser tão em cima quando ele fez, mas, exato, né? no meio termo. E tu não tinhas, não guardavas histórias na tua cabeça, o teu avô não te contava histórias de Portugal? Era o avô Pipoca, não era? O avô Pipoca. Não, sabe por que é engraçado, né? Avô materno. O avô materno, da Rua de Cedo Feita, do Porto. Ele foi para o Brasil muito novo, e estranhamente... Acho que ele não tinha um sotaque forte, e ele faleceu, eu tinha 11 anos. Então, talvez até pela idade, a gente não tinha essa conversa. Portugal não estava presente na nossa... E olha que os pais dele e da minha avó, também portugueses, e estranhamente Portugal não estava na conversa da casa. Teve mais presente da Georgina, que trabalhava com meu pai, do que ele. Mas será que saíram de Portugal zangados com Portugal ou não? Não, a mãe dele saiu danada com o marido, porque deve ter aprontado alguma, né? Então ela pegou o filho e foi-se embora. E aí, depois, ele voltou de castigo um pouco, porque não estudava, sei lá qual foi a cena, ficou aqui mais uns 2 anos depois foi pro Brasil, mas sempre muito novo. Então também não sei... Quanto que, né, ele se mudou definitivamente para o Brasil com 17 anos, então talvez ficou... não tivesse tão presente, né, mas foi interessante depois, não sei, eu acho que é no mínimo curioso que eu venha parar aqui
depois desses anos todos. E agora minha mãe veio morar em Portugal também. Então assim, sei lá, pronto, voltamos. E agora que estamos a falar de tudo isso e dessa tua costela portuguesa que parece que está mais viva do que nunca, tu consegues olhar para, no geral, obviamente isto são generalizações, para os portugueses e para os brasileiros e pensar, os portugueses podiam ser um bocadinho mais assim, mais parecidos com os brasileiros nisto, e os brasileiros podiam ser um bocadinho mais parecidos com os portugueses. Eu lembro há uns anos, eu acho que em 2013, quando eu fui pela primeira vez ao Rock in Rio no Brasil, tu teres dito que quando voltavas ao Brasil agora ficavas fula porque combinavas coisas com amigos e eles diziam, estou quase aí a chegar, e depois demoravam 3 horas a chegar. Isso é uma das coisas que podia ser... Pode, não é que os portugueses sejam as pessoas mais pontuais do mundo. Mas são, comparando com nós, da parte brasileira aqui do povo, foi uma loucura. Eu lembro dessa experiência que eu te contei, foi uma experiência de chegar lá para um jantar de aniversário e... Estava marcado, sei lá, o jantar às 9. Teve gente que chegou quase 11. Mas na maior, sem pedir desculpa. Chega, senta na mesa como se tivesse tudo normal. E eu assim, olhando para aquela cena completamente embasbacada. Falei, que isto, cara? Como é que é possível? Então é diferente o compromisso com o horário, sem dúvida nenhuma. Eu acho que depois desses anos todos, a única coisa que... Anyway, a única não, mas uma coisa que seria... faria Portugal virar definitivamente o paraíso é o astral. Né? A gente aqui... E, de novo, e atenção que a geração para baixo dos 30, e eu tô aqui tô falando como estrangeira, que está aqui há quase 18 anos, para baixo dos 30, a mentalidade já é completamente diferente. Acabou a lamentação, vai se andando. Caraca, pergunta para alguém de 40 para cima de 40 se tá tudo bem. Nunca sai, tá tudo bem, cara. Sim, sai uma coisa arrastada. E aí, eu uso o futebol para dar esse exemplo, que é para materializar aqui a situação, que é isso, quando a gente chegou, estava chegando o europeu, né? Então foi muito gritante. O brasileiro no futebol, o jogo é daqui a 6 meses. A gente ganha 6 meses e perder o jogo, perdeu naquele dia. Depois começa a ganhar pro próximo, não tem problema. Se perder, perdeu só o dia do jogo e começa a ganhar o português. Fica deprimido durante... Não, durante 6 meses tá perdendo. E se ganhar o jogo pro próximo, não, mas veja lá que no próximo pode correr mal. Que isso, gente? Então, assim, é uma escolha. Bora ser feliz por 6 meses ou bora lamentar por 6 meses. A gente não sabe o resultado do jogo. Claro. Não é a mesma coisa que a gente estivesse aqui falando do que a gente está vivendo agora. Tem Rock in Rio em junho? Eu acredito que tem. Então, eu tô trabalhando para que tenha. Que não ter. Se não tiver, tem algum momento que tem que tomar uma decisão. Claro. Mas você sofrer todos os dias? Não. Bora acreditar que é possível, se as condições, como, né? Tem que ter, obviamente, racional e pé no chão, né? Então... no caso do futebol, não precisa nem ter muito racional e pé no chão, basta querer ser feliz. Certo. Então, o alto astral é o que faz uma diferença brutal. O povo brasileiro, mesmo com uma condição de vida muito mais complexa socialmente do que em Portugal, mesmo na encrenca consegue estar vendo coisa boa. E sempre tem coisa boa no meio da encrenca. Tem perspectiva boa, gente. Tem coisa... Estamos aqui num momento gravíssimo, mas não tem nada de bom acontecendo? Não tem uma criança sorrindo, não tem uma rosa linda que a gente olha e admira, não tem um pôr do sol lindo ou nascer do sol, essa luz incrível. Cara, o sol aqui reflete dourado no mar o tempo todo, bicho. Não acontece em todo lugar, não. Né? Aquilo enche o coração. Então tem coisa boa acontecendo, mesmo quando as coisas são muito difíceis. Então isso, acho que Portugal precisa. No Brasil, eu acho que é um pouco mais de... Um pouquinho, não é muito. Mas um pouquinho mais de cerimônia. Eu acho, né? Que a gente é muito à vontade. E aí tô falando... Falar de Brasil é desafiador, o Brasil é muito grande, né? Claro. Então, falar de Rio de Janeiro, que é o que eu conheço bem. A gente é muito à vontadinha, né? A gente acaba entrando na vida... E pode ser invasivo, porque você entra na vida das pessoas sem pedir licença. Quando você é de lá, você já não percebe, né? Porque as coisas são assim. Mas para mim tem sido muito bom assim, você pedir licença para entrar na vida de alguém. Menos informação, menos intensidade. Né? E aqui tem um privilégio brutal que seria muito bom que o Brasil tivesse, que é uma base social um pouco mais estruturada. Né? O fato daqui, mesmo quem tem uma situação de vida muito difícil, ter acesso à saúde e educação, gente, isso é um mega privilégio. No Brasil a gente não parte nem daí, né? Eu acho que nós próprios nem damos valor a isso quando começamos a olhar para países... a gente só reclama, bicho. Olhas e não é que não tem que exigir, também, que eu acho que é uma coisa que também faria bem aos portugueses, é um pouco mais de ambição. Claro que a gente tem que exigir. E aí a ambição é menos ambição no Brasil e mais ambição em Portugal. Eu vou equilibrar aqui a balança. Porque ambição demais faz a gente focar nas coisas erradas.
né? Em vez de a gente focar em qualidade de vida, a gente está focado em consumo, em coisas menos relevantes e que depois, no final da vida, não serve para coisa nenhuma. Ambição de menos. A gente não sonha, a gente não cria, a gente não controla o nosso futuro, a gente fica, né, sendo arrastado pelas coisas que alguém decidiu que aconteça. Então, a gente precisava equilibrar um pouquinho aí. Lia. Roberto, falaste nem de propósito da nossa próxima pergunta. Em que pé é que estão os preparativos para o Rock in Rio Lisboa do próximo ano? Dizes que tens tido os pés no chão, não é? Mas sempre com a perspectiva de realizar, mas deve ser complicado organizar uma coisa num momento com tanta incerteza, não é? Confina, desconfina, vem vacina, não vem vacina? Eu não falei que não é complicado, falei que eu sou otimista. Não, então assim, acho que várias coisas. Primeiro que em relação ao festival, eu hoje estou mais otimista do que há um mês atrás, que já estava um tanto otimista, né? Então, assim, acho que tem, de novo, percentual, para mim é sempre 50%, porque é sim ou não, né? Então, acho que tem tanta chance de acontecer, como talvez de não acontecer em junho, né? E a gente está pronto para tomar a decisão de plano A, plano B, plano C, que eu acho que é um dos grandes talentos de quem trabalha com grandes eventos, é ter uma série de cenários desenhados, né? Porque você nunca controla o que acontece na multidão e você precisa ter muitas possibilidades desenhadas e organizadas antes, mesmo que elas não aconteçam. Então, esse trabalho a gente tem feito dentro de casa e no momento certo a gente... Se precisar tomar essa decisão, a gente vai tomar, mas eu estou confiante de que no verão a gente vai estar podendo viver os festivais assim como eles eram antes. Me perguntam muito, mas com distanciamento social, com novas regras? Eu acho que vão, obrigatoriamente, porque vai ser muito recente, ter regras do gênero álcool gel. Ter regras do gênero, será que os copos reutilizáveis vão ser possíveis de reutilizar? Provavelmente não, né? Então, algumas coisas serão impactadas. Agora... Vai ser obrigatório usar máscara dentro de um festival? Não acredito nisso, porque em termos de comportamento não é muito aquilo que acontece. Agora, se alguém quiser usar, vai usar por opção. Eu acho que depois há essa questão, não é? Acho que se calhar muita gente vai usar. Por exemplo, o teste rápido. O teste rápido pode ser uma super solução, né? Acredito imenso nisso no caminho. Se a vacina não tiver chegado ou não tiver chegado a todos, o teste rápido soluciona. Faz um bolsão de teste rápido na largada, na entrada do evento. Isso para grandes eventos é super fácil de organizar, né? Isso é uma questão de logística, a gente trabalha a logística do país inteiro, não vai ser disso que vai ser o problema. Então a gente vai ter que lidar com novas regras, tranquilo, mas a experiência do consumidor para mim vai ser a mesma, eu tenho certeza absoluta, porque é isso que as pessoas querem. Podem nascer produtos diferentes, podem acontecer shows diferentes, mas um festival no que ele é na sua essência vai voltar a ser o que ele era, porque as pessoas querem estar junto, querem vibrar, é aquela emoção da multidão que faz um festival ser um lugar assim tão especial. Então, acho que a gente vai voltar para lá. Agora, enquanto isso, a gente vai inventando outras coisas. Então, a gente, nesse momento, a gente está, por exemplo, essa semana com 2 projetos rolando, que é o Criate, que é um projeto que a gente tem muito carinho. Já estás a saltar uma série de perguntas que nós tínhamos para ti. Então, quer que eu espere? Mas espera aí, não, deixa eu só fazer vai que eu esqueço. Não posso falar da Casa de Pedra e do Criate? Fala. Boa. Então, não, porque ela perguntou, eu estou respondendo, né? Claro. Então, porque eu acho que, acima de tudo, tem uma convicção que é esse silêncio que a gente viveu enquanto sociedade, né? Do susto de começar a acontecer uma coisa que ninguém sabia para que lado era, o que era, não vai mais acontecer. A não ser que aconteça um outro susto, né? Esse a gente mais ou menos está sabendo lidar com ele, né? Então, dentro da sua encrenca, ele já está instalado. Então, não vai haver mais silêncio. As pessoas precisam se relacionar. As pessoas precisam do entretenimento, da cultura para a saúde mental. Precisam do desporto para a saúde mental. Então, não dá para ficar... isolamento físico é uma coisa, mas isolamento mental é outra. Então, tem coisas que precisam acontecer, né? Então, a nossa missão, que é energizar as pessoas, é trazer essa alegria, essa convicção de que o futuro é bacana, trazer esperança, que é o que aquela vibração, né, de cantar junto numa multidão traz pra gente, alimenta a nossa alma. Isso a gente está buscando fazer de outras formas, né, enquanto a gente não tem o festival acontecendo. Então, por um lado, tem um projeto que é a Casa de Pedra, que é uma vontade nossa muito antiga, e que já vem sendo trabalhada com a Câmara Municipal em várias instâncias, há várias edições do festival, que é revitalização e trazer a população para viver aquele parque incrível que é o Parque da Bela Vista.
A quantidade de gente que nunca mais volta lá fora do Rock in Rio, pessoal, estão perdendo. O parque é incrível. E aí, a gente que vive muito o Parque da Bela Vista, eu fico com o coração apertado. Como é que é possível estar no centro de Lisboa, estar 500 metros do aeroporto? Como é possível que não usam mais aquele espaço? E aí eu acho que tem uma série de receios e preconceitos que eu, estando lá há 17 anos, com muita frequência, garanto que não temos um problema, né? Temos só um preconceito que precisa ser vencido. Então, o que a gente foi estudando? À medida que a gente foi fazendo ciclovia, tem a pista de skate, tem uma série de investimentos no parque, a gente percebeu que faltava uma infraestrutura básica. Você poder sugerir que as pessoas vão fazer um piquenique, que vão fazer jogging, né? Que façam exercício, que é, olha, tem um lugar para ir à casa de banho ou tomar um café? Não tinha, né? Então a gente fez uma obra no edifício da frente que tinha um café que era virado para dentro só do bairro. A gente abriu para fora, então já está lá operando. E a gente reformou uma casa em ruínas que está logo na entrada do parque, que tem estacionamento exclusivo, fechado, turã. E começamos a procurar alguém que fizesse a operação da casa enquanto café, restaurante, etc. E não foi fácil, então a gente decidiu fazer. Não é a nossa especialidade, mas a gente tem um time muito bom e a gente tem a Gabi e o Diego, que são profissionais da área, né, da restauração, da gastronomia e da noite, um pouco de tudo, que montaram, nossa equipe montou uma operação, então a Casa de Pedra está funcionando agora só com delivery no Uber Eats. Pizzas, massas, pratos deliciosos. Estamos arrumando a decoração, tá ficando um charme. Preparamos a casa para ela tá montada como se fosse um estúdio permanente com iluminação e captação de vídeo para os eventos e empresas que queiram fazer lives, se os artistas quiserem fazer lives de lá. Então a gente está estamos mudando o nosso QG de trabalho para a gente trabalhar lá, para obrigar que muita gente vá lá para poder estar com o Rock in Rio. Então vamos ver se a gente consegue aqui finalmente um projeto que começou a nascer em 2011, se a gente consegue convencer os lisboetas de que vale a pena viver ali naquele... Essa Casa de Pedra é aquela Casa de Pedra... Logo da entrada mesmo, onde a gente... Foi provavelmente o primeiro espaço onde nós estivemos, jornalistas, quando fomos pela primeira vez ao Rock in Rio, não é? Exatamente, foi ali. Ali já foi sala de imprensa, já foi escritório, já foi um bocado de tudo. E agora ela tá linda, em pé, super confortável. Tem um clima assim meio Starbucks, sabe? Você sentar e trabalhar no computador, com internet e com as cadeirinhas de sofazinhos gostosos. Uma delícia. Vai ficar muito bacana. E tô convencida que a gente vai ser capaz de levar, e porque eu acho que tem uma coisa bacana que é porque o parque tá super bem lá, né, as arvorezinhas sozinhas, etc, mas eu acho que primeiro ter um parque daquela qualidade no centro da cidade traz qualidade de vida para a população, então é um privilégio que precisa ser aproveitado, e a proximidade com o bairro hoje, que Marvila é super cool e pra Fentrex, não sei o que, cara, vamos perder alguns receios, trazer mobilização econômica. A gente está tendo muita atenção de contratação da galera que mora ali, né? A gente está agora atrás de artistas locais que venham expor seus trabalhos de arte dentro da casa, etc. Pessoal, bora abraçar a gente, né? É super importante a gente estar envolvido com a cidade como um todo e não em nichozinhos. Claro. Então, essa é a Casa de Pedra. Então, podem pedir no Uber Eats e me dizer, dar opinião, o que vocês acharam. Porque somos nós lá, com muito amor, operando a Casa de Pedra. Fora isso... Aquele projeto Cria-te, sim. Que aí é um projeto que a gente ama muito, que a gente veio pensar... Assim, há um tempo a gente começou a pensar duas vertentes diferentes. A gente sempre foi muito procurado por empresas e profissionais para saber como é que é o modelo de negócio do Rock in Rio, como é que as coisas funcionam, e nasceram alguns projetos por conta desse volume de questionamentos e de apelo, né, de convites para palestras, etc. Nasceu o Rock in Rio Academy, que é um dia de formação de gestão para executivos. Nasceu o Rock in Rio Innovation Week, que aí foi partilhar pensamentos, valores e ouvir muito do mercado. São palestras, tem de 100 palestras e workshops, são 3 de Rock in Rio, o resto tudo são pessoas interessantíssimas e com muito foco no desenvolvimento humano, né? Como é que nós conseguimos estar melhor adaptados às mudanças atuais, como é que a gente consegue ser agente ativo da construção do futuro. Então, o Rock in Rio Innovation Week já veio muito em cima disso, é um evento de 4 dias, vai acontecer já a sua 4ª edição agora em abril do próximo ano.
E aí, a educação não formal veio virando, a gente hoje tem uma unidade de negócio, a Agatha, que foi 17 anos vice-presidente de marketing do Rock in Rio, hoje é vice-presidente de Learning Experience no Rock in Rio, que é focada em educação, tentando trazer uma linguagem mais leve para esse planeta, né? E aí, a gente, em conversas com a Galp, surgiu também, a Galp acredita imenso na educação como ferramenta de construção desse futuro, de um mundo melhor, tem investido muito em educação, e a gente, em conversa, fez, mas tá bom, então enquanto a gente está aqui esperando o festival acontecer, o que a gente leva para as pessoas? E vou dizer que eu tenho um orgulho imenso dessa parceria com a Galp, porque não acho que seja qualquer empresa que investir para fazer uma conversa que é pouco mainstream. Né? É pouco fácil de falar. Então, eu tenho tentado aqui com algum talento de comunicação, tentando ver como é que isso fica mais divertido. Mas é extremamente relevante, porque o que a gente resolveu fazer? Estamos oferecendo gratuitamente uma plataforma, então chama Movimento Create. O que está por trás do pensamento é que a gente pode ser agente controlador e construtor do nosso próprio futuro, para a gente virar aquilo que a gente vinha falando ainda agora, né? Como é que a gente para de esperar o que alguém está decidindo e a gente mete a mão e vai lá fazer? E mostrando, através de histórias inspiradoras e de coisas tão simples quanto, de repente, você parou para conversar um dia com o padeiro do seu bairro e ele falou uma coisa que mudou a sua perspectiva de vida e a forma de se olhar o mundo e você passou a estar no mundo de uma outra forma. Simplesmente uma conversa com o padeiro de manhã num café que você não estava esperando. Desde isso, a experiências de vida, né, mais decisões de vidas que fizeram transformações ainda mais poderosas. Então, mostrar como é simples a gente tanto ajudar alguém próximo a passar a ser dono do seu futuro, quanto a gente poder estar aberto também a se inspirar em outras pessoas para a gente descobrir talentos, para a gente entender. Porque muitas vezes a gente deseja coisas. Eu acho que tem vários desafios. Tem pessoas que não sabem nem sonhar. E é muito importante a gente sonhar e a gente ter essa ambição e a gente saber para onde a gente quer ir. Se você não sabe para onde você quer ir, você não vai para lá. Né? Você fica parado no mesmo lugar. Então, a gente quer que as pessoas sonhem mais, que acreditem mais no futuro, que as coisas todas são possíveis, desde que a gente trabalhe muito, né? Porque a história da sorte, aumenta quando a gente trabalha muito, nessa história. Então, que seja dessa forma. E essa plataforma, então, a gente tem muitas histórias inspiradoras. Há músicos envolvidos aí também, já vamos chegar lá, porque essa é a parte para tentar ficar ainda mais divertida, né? E a gente tem uma plataforma que são jornadas de experiências super rápidas, de 5 minutos, onde é microlearning, que a gente chama, né? A forma de aprendizado de uma forma dinâmica, divertida, super leve, que é gratuito e que todo mundo pode experimentar. E aí foi exatamente, mas como é que a gente traz a música para fazer isso ter uma dimensão maior, para ser mais divertido, para ser mais leve? Eu acho que o tema, neste momento que a gente está vivendo, este ano de pandemia, ele está sendo abraçado de forma muito mais alargada e mais fácil do que seria fora da pandemia. Obviamente, as pessoas hoje, a saúde mental, esse desenvolvimento pessoal ficou muito em voga, né? A gente precisa, a gente depende disso, ficou claro de uma vez por todas. Falamos mais sobre isso, não é? Falamos mais sobre isso. Então, tem sido uma reação muito positiva do público e a gente fez um desafio ao Tim, ao Agir, a Carolina Deslandes, a Bárbara Tinoco, ao Weber do HMB, Zé Ricardo, e fez, agora vocês têm uma encrenca aqui para resolver. A gente quer que vocês criem uma música inspirados nas histórias que a gente está recebendo através das redes sociais com o #Create. E vocês vão ter que criar ao vivo para todo mundo acompanhar. Então, olha, tô super curiosa. Então, no dia 2, agora, no dia 2 de dezembro, a gente vai estar live do estúdio, onde eles vão ter que criar esta música na frente de todo mundo, que é super gostoso. Você vê o desafio criativo da criação de uma canção que a gente não costuma acompanhar. Né? Enquanto consumidor, a gente ouve na rádio e está pronto, né? Agora, nesse caso, a gente vai poder participar e acompanhar, e no final da noite, assim que vai passar a música pronta. Eles têm que terminar naquele dia, no próprio dia. Vai ser muito bacana, mas aí fica aqui a dica, né, para quem quiser experimentar. De novo, são jornadas super rápidas. Eu acho que é uma conversa muito relevante. Voltando quando ali há pouco te perguntou toda esta questão de como é que o Rock in Rio está a viver com esta inconstância de hoje é isto, amanhã é aquilo. Quando viram que o festival de Coachella adiou para outubro, suponho que tenha sido um baque, não sei. Eu para nós, acho que nós deste lado... Não, porque a nossa decisão... Não, o baque, o que acontece? Qualquer grande, na hora que, assim, no momento que o Rock in Rio adiou, também foi um baque para uma porção de gente. Certo. Né? Porque quando você vê os festivais mais icônicos tomando decisões,
é que o bicho tá pegando, né? Então, eu acho que... Porque o que significa os maiores festivais? Tem um nível de relacionamento também mais alargado a nível internacional. Então, se eles tomam uma determinada decisão, alguma coisa eles sabem que talvez outros não saibam. E a mesma coisa aconteceu quando a gente tomou a nossa decisão, né? E pode haver um impacto direto também, se os festivais começam a o Glastonbury, que ainda foi mais, para mim, acho que o Glastonbury foi antes. E aquilo ali, e o Glastonbury tinha muito tempo para produzir, mas eles tinham, como é voluntário, a produção deles é mais devagar. Então, claro que mexe, né? Mas não é isso que faz a nossa decisão andar, né? Se a gente está atento, na verdade, de novo, mais importante do que o que qualquer festival tome de decisão, porque também tem uma coisa do olhar dos gestores, né? Isso, e da característica, né? Se um precisa de mais tempo, se outro precisa de menos tempo, o que é que seja. As turnês dos artistas é o ponto mais importante, porque na hora que o artista tomar a decisão de que não faz a turnê, bicho, acabou. Então aí você tem que achar outro. Então tem uma coisa assim, não está na mão, a não ser que você queira fazer um produto nacional, você trabalha nacionalmente e opera de acordo com o que está acontecendo no seu país. Mas para os festivais internacionais e para os concertos internacionais, isso vai sempre depender de uma cadeia. Porque a gente ainda está acompanhando para saber se o artista passa a estar disposto a, em vez de fazer uma turnê, fazer shows pontuais. Né? Para poder lidar e estar presente nos países onde a situação estiver melhor. Se ele estiver agarrado em fazer turnê, como era a tradição dos últimos tantos anos, pode ser que ele não consiga fazer a turnê, porque alguns países podem estar em fases diferentes de desenvolvimento da vacina, do que quer que seja, né? A gente já está vendo reunião de multidão na Austrália e na Nova Zelândia. Sim. Já está rolando. Sim, e a vacina vai chegar ainda não pode fazer. Mais cedo a este mas ou lá não chegou país, a vacina, né? E está rolando. Certo. Né? Então, assim, cada país tem aí, de novo, as turnês são internacionais e estão sujeitas a tomadas de decisão de se a gente tiver uma turnê com 50 shows, tem 50, se forem países diferentes, tem 50 governos impactando aquela turnê. Então, os artistas também estão adaptando, estão criando soluções, mas a gente ainda não tem a clareza do que cada um deles vai tomar de decisão. Então, é uma conversa de indústria. Não é a conversa do Rock in Rio, ou do Coachella, ou do... Né? O que torna tudo ainda mais complicado, não é? Tem que falar com muitas peças, mas essa foi uma das belezas. É mais complicado, mas foi uma das belezas do momento que a gente tomou a decisão de adiar. Não foi uma decisão do Rock in Rio. O Rock in Rio não é o Rock in Rio, a organização do Rock in Rio é soberana. Não, cara. O Rock in Rio são os seus parceiros, o Rock in Rio são as 65 mil pessoas que estavam com seu ingresso na mão, o Rock in Rio são os fornecedores, o Rock in Rio é uma porção de gente. E a gente foi falando com todos esses ali naquelas 3 semanas, né? Até tomar a decisão de adiar, a gente foi conversando. O que você está vendo aí do seu lado? Eu tenho que ver o que você está vendo do seu lado, porque eu posso não estar vendo tudo da minha cadeira, né? E isso é lindo, né? De novo, tentando olhar para as coisas boas. Se a gente trabalhar dessa forma sempre, considerando o olhar do outro nas nossas decisões e considerando o outro nas nossas decisões, cara, o mundo melhor fica muito mais próximo da gente ter do que hoje em dia. Sim. Lia. Roberta, se tudo correr como planeado, vamos ter 3 festivais no espaço de um ano. O Rock in Rio Lisboa em 2021, o Rock in Rio Brasil também em 2021 e depois o Rock in Rio Lisboa. Eu estava pensando nos 3, eu já estava até curiosa, que raio de 3 era esse. Mas é verdade, eu só tinha feito a conta de 21. Mas isso é uma delícia, Lia. Isso é tão bom. O Rock in Rio Lisboa em 2022. Exato. Estão a trabalhar nas 3 frentes neste momento. Estamos felizes da vida, não, tranquilo. Assim, a gente, na verdade, 22, não necessariamente, né? 22 ainda para começar a trabalhar em 22, a gente antes vai decidir 21. A gente está muito focado em 21, com, né, Lisboa em junho e Brasil no final de setembro. E estamos trabalhando para que eles aconteçam da melhor forma, que eles sejam a melhor edição de sempre, como a gente sempre faz. Enquanto, em paralelo, o que a gente está fazendo é criando projetos complementares, né? Que se essa conversa tiver que se estender, a gente, de novo, em vez de ficar parado, o que a gente pode oferecer para o nosso público, o que a gente pode... São que conversas a gente pode fazer. É porque tem plano B e C para o festival, mas tem coisas que podem rolar. E a gente, acima de tudo, não quer mais ficar parado, né?
Então, a gente está trabalhando em muitas frentes diferentes, mas vai ser muito bom ter 2 festivais no mesmo ano. A gente já fez, né? Já fizemos com Espanha e já fizemos com os Estados Unidos. Tá tranquilo, tá tudo sob controle. Lia. Tudo certo. Roberta, enquanto ouvinte de música, lembras-te do primeiro disco que compraste, do primeiro concerto que viste? Ixi, olha, tá sentada? Estou. O primeiro disco que eu comprei, não faço a menor ideia, mas a minha memória inicial, assim, de fã de música era Menudo, bicho. Você sabe o que é isso? Menudo? Era É a a banda versão do Ricky anterior Martin, do... não é? Exatamente. Versão anterior do New Kids on the Block. Que é uma coisa louca. Eras apaixonada pelo Ricky Martin. Não, era... Como é que era? Quem era? Peraí que eu já não... Era o Hobby, cara. Aí você olha a foto do cara hoje em dia, tem os dentinhos separados, uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. Anyway, mas eu era super boys band. Então, lembro de Menudo e lembro de ir no show. E foi uma porcaria, né? Porque uma criança num show para adultos não é exatamente uma experiência deliciosa, né? Então... não foi incrível, mas tinha tudo que tinha direito de posters pela parede. Agora, curiosamente, o que eu ouvia de verdade no início era Frank Sinatra e Chico Buarque, acredita? Por causa da influência dos meus pais. E Frank Sinatra é soberano na vida da família, né? Então, eu ouvia imenso Frank Sinatra e Chico Buarque. Isso é uma sorte. Silêncio não, imaginar uma criança a ouvir Frank Sinatra é assim... Amava. Mas é Frank Sinatra e Disney, vem no DNA. Não tem alternativa. Você não há um Medina que viva sem isso. Roberta, suponho que tivesses tido algum contacto privilegiado com artistas brasileiros. Havia algum músico que passasse lá por casa quando eras criança, adolescente? Isso deve ter acontecido bastante, mas eu confesso que é o meu maior exercício. E não só músicos, né? Porque, assim, o Rock in Rio não fez parte da minha infância, do dia a dia, né? O que ele hoje é pra mim, que tem todo ano, e eu tô envolvida, não era assim. O primeiro aconteceu, eu tinha 7 anos, e o segundo aconteceu, eu tinha 12, depois ele parou, né? Então, a história do Rock in Rio era muito presente, as dores do Rock in Rio eram muito presentes. Eu nem gostava do Rock in Rio, porque eu achava que ele tinha feito muito mal ao meu pai. Então, isso existia. Então... tinha música, eu lembro desse momento músicos na época do segundo Rock in Rio, porque eu já tinha 12 anos e de fato, aí já tem alguma memória, porque minha memória de infância é super curta, e tinha lá o almoço dos artistas brasileiros, etc. Mas fora a parte da música, tinham muitas figuras públicas que frequentavam a casa, desde a parte política, a parte empresarial, e o meu maior desafio era exercitar que aquela gente tinha dor de barriga, né? Tirava meleca, olha com a baixaria que eu falo assim. Mas para fazer essas pessoas serem pessoas comuns, porque senão era muito difícil viver naquele ambiente. E acho que isso foi, assim, a melhor coisa que eu fiz, porque de fato hoje eu não gosto da sensação de botar ninguém em pedestal. Admiração é uma coisa, né? Mas as falsas ideias de que tudo é perfeito e que pessoas, né, adoradas e etc. Mais ou menos, não é bem assim, né? Porque assim a gente cria ilusões difíceis de alcançar também, né? Eras uma criança tímida? Acho que não. Não, essa é a única coisa que eu ouço dizer que era super responsável. Não sei pra quê, né? Começar tão cedo, mas pronto. Que era super independente, super responsável, sempre fui muito certinha. E tinha lá a presença, é isso. Tinha, mas o meu maior exercício não foi achar incrível aquilo, foi desconstruir. Né? Porque senão pra mim era muito difícil conviver naquele ambiente. E mesmo hoje eu continuo fazendo o mesmo exercício. Eu preciso lidar com pessoas, eu não consigo lidar com artista. Eu tenho que lidar com a pessoa que está por trás do artista. Só a única coisa que me interessa é a pessoa. Claro. Lia, eu acho que o teu gato quer fazer uma pergunta. Podes... É a minha gata. Foi o gato? Adoro. É a minha gata e ela está aqui muito curiosa. Eu gostava de saber se a Roberta, apesar de na altura penso que teria uns 7 anos, talvez, se chegou a conhecer o Freddie Mercury. Não, mas tem histórias hilárias, né? Aliás, o Freddie Mercury naquele ano... era assim, e a gente depois no filme deles, né, o episódio, a gente pôde ver uma parte das histórias que aconteceram no Brasil, apesar deles não dizerem que foi no Rock in Rio, todo mundo que conhece um pouquinho da história da música sabe que foi. E as histórias hilárias é que ele era super estrela, mega, e não queria, então tem uma cena hilária que ele não queria nem que os artistas brasileiros, que eram super desconsiderados na época, né? Porque, atenção, o mercado brasileiro não recebia grandes turnês e muitos artistas, né? Estava muito isolado. O Rock in Rio foi ali a abertura do mercado para isso. Então,
tem uma história que ele queria passar no corredor dos camarins sem que os brasileiros ficassem vendo ele passar, porque estavam todos deslumbrados de ter ele lá, né? Claro. Então, obrigando a fechar, todo mundo fechar, os artistas brasileiros ficaram super ofendidos. Entraram no camarim dele, destruíram tudo, fazendo malcriação, porque ele passou com aquela soberba absoluta. Então, pronto, tem histórias divertidas, e outras menos, mas pronto, mas eu não. E, aliás, eu em 85... Eu sei que eu tive lá 2 dias, mas não lembro. Lembro de botar brilhos no cabelo, lembro de brincar com os óculos, com as viseiras, com coisas assim, né, de produtos oficiais, mas tenho pouquíssima memória do festival. E em termos de artistas portugueses, tu lembras-te do primeiro artista português o primeiro músico português que ouviste e o primeiro por quem tu te apaixonaste? Claro que lembro, que é o nosso padrinho até hoje, que eu amo de paixão, pessoalmente amo de paixão, que é o Rui Veloso. Uhum. A gente estava chegando assim, né, muito sem conhecer o mercado. A gente ia criar uma ligação com o meio artístico. Nem fado tu conhecias antes de vir para Portugal? Não, conhecia sem conhecer bem, né? Uhum. Sabe que existe, mas daí a conhecer não, e confesso que fado não é a minha especialidade. Eu sou super pop, né, e algum rock, eu ouço um pouco de tudo, mas como eu sou essa coisa assim, alegria, eu gosto de coisa feliz, né? Tem os fados mais felizes, eu gosto muito, mas... então, o Rui foi essa ponte pra gente com o meio artístico todo. E aí aprendi logo as canções do Rui. Teve uma outra experiência engraçadíssima, que foi com Chutes e Pontapés, 2 coisas com chutes e outros talentos, que foi quando eu ia tentando criar relação com português, eu só me relacionava com português, tem uma festa de aniversário. Em determinado momento, no momento de pista de dança, tinha algumas músicas que o povo pirava. E eu sei o que é isso, só que as músicas brasileiras, claro. Você sabe, sempre aquela que toca no final do casamento, do aniversário, não sei o que, né? Falei, gente, eu vou ter que aprender essas músicas, senão eu tô sempre out, né? Então, as doces, aí tem aquelas que são imbatíveis, então eu tive que começar a aprender essas, né? As mais antigas. E Chutos entrou muito rápido. Então o Chutes, né, já cheguei quando o Rock in Rio aconteceu efetivamente em 2004, já sabia a relevância dos artistas, quem era quem, etc, mas nunca tinha assistido um show do Chutes. Cara, o meu choque na Bela Vista, vendo aquela multidão, a Bela Vista lotada, da frente até lá em cima da clareira. E as pessoas cantavam e pulavam. Falei, que isso, gente? Quem são essas pessoas? Incrível. Fiquei assim, sem fôlego. Foi incrível. Foi assim um mega impacto. Lia. Roberta, nós temos, ou eu tenho pelo menos a ideia de que tu estás sempre a trabalhar, mas quando não estás, como é que é um dia normal para ti? Pergunta difícil. Então, além de estar sempre trabalhando, agora eu vou contar uma outra piada. Eu agora inventei com umas amigas e com um amigo fazer uma nova empresa. Não bastasse, né? A pessoa tem pouca coisa para fazer. Inventamos de trazer uma marca de brigadeiros para Portugal. Bicho, esquece isso. Agora, entre cuidar de filhos, fazer o Rock in Rio, tem que dar laço em caixa de brigadeiros, se for preciso fazer um bolo no caminho. Não, mas eu sou super caseira ali. Eu tô sempre em casa com os amigos. Hoje eu acho que já há muitos anos a minha opção tem sido estar com poucas pessoas, né, as mais queridas, pouca confusão, porque senão você tá com... E olha que eu sou festeira pra caramba, mas quando você faz uma festa maior, você tem mais gente, você não tá com ninguém, né? E tá sempre organizando alguma coisa e não tá efetivamente na conversa. Então hoje o que a gente faz mais é estar com os amigos e em casa sempre, ou lá em casa ou na casa de outras pessoas. Agora a pandemia me trouxe uma coisa muito boa, que foi voltar a fazer exercício. Não que isso seja uma realidade dos últimos 2 meses, mas pronto. Porque aí com regresso às aulas e regresso à produção do Rock in Rio, que eu dei uma desestruturada, mas... e agora, anyway, as conversas que a gente teve aqui do último mês animado que a gente passou no Brasil. Mas ter voltado a fazer caminhadas e correr tem sido assim... um bem enorme para minha cabeça e para minha saúde, sem dúvida nenhuma, mas fisicamente me dá um vigor. Eu começo o dia fazendo exercício, então tem sido absolutamente espetacular, e faço com a Catarina, que é uma grande amiga e é uma das sócias da Brigadeiro, mas a maluquice que a gente inventou. Então a gente corre conversando, aliás, que é o povo da risada, eu só consigo correr falando, vixe. Que é uma coisa muito estranha para a maior parte das pessoas. Eu não canso, eu falei, não, se eu pensar na respiração, eu fico exausta, então eu preciso falar. Então eu vou fico falando que eu tô chateada, ou falando que eu tô feliz, e aquilo tem me feito um bem enorme. Então,
Os dias que eu não estou trabalhando, que é fim de semana, eu estou com meus filhos, estamos brincando, estamos em casa, adoramos ver filmes. A coleção de filme infantil é uma coisa louca lá em casa. Zero tempo para ver qualquer coisa de adulto, porque eu acho que como os dias de semana são muito intensos, a gente faz uma opção de ser 100% família, assim. A gente, até hoje, a Lua está fazendo 8 anos, o Theo fez 4, a gente até hoje não quer fazer programa sem eles, bicho. Então é uma coisa louca, né? Que muitos casais fazem o oposto e super respeito e admiro, mas a gente quer estar com os filhos sempre. Claro. Então a gente faz muito programa com os amigos e com as famílias. E há alguma habilidade que tu tenhas que não seja conhecida? Alguma habilidade deve ter um monte, né? Você acha? Deve ter alguma coisa. Deve ter uma porção de coisa que não foi me expondo por aí. Chegar com a língua ao nariz, alguma coisa desse. Não, isso zero. Não, mas agora para fazer brigadeiros, não que cozinha seja, essa é a parte hilária da gente estar lançando a Brigadeiro Gourmet LX, porque eu de fato nunca fui assim amiga da cozinha, mas brigadeiro é outra coisa. Brigadeiro é outro departamento, está sendo barato, está sendo uma experiência que a gente dá risada o tempo todo, está sendo muito bacana. Mas eu gosto de pintar. Sempre abstrato, nada muito... Não que eu não saiba desenhar, que eu tenho que praticar, né? Mas eu desenhava super bem quando era criança, depois você larga. Então, pintar é uma coisa, mas não tenho conseguido parar muito para fazer. De novo, a prioridade tem sido bastante fazer né, todo o foco de inovação e criação de novos caminhos, novas opções, novos produtos dentro do Rock in Rio. Os desafios do grupo como um todo, que pontualmente tem as reuniões de grupo, né, por causa das várias empresas e do Brasil também, que eu participo de reuniões do Brasil toda semana. A Brigadeiro Gourmet agora. E as crianças e a família, com os amigos. Acaba que a dinâmica está muito aí. Então, a pintura, essas outras cenas entram num milagre qualquer de algum segundo que aparece. Exato. Eu dou conta que eu não sento, bicho. É uma coisa louca. Sabe, aquele momento, senta no sofá e não faz nada. Não acontece. Não acontece. O que não é bom. Ainda estou buscando por esses momentos. Lia. Roberta, o brigadeiro, desculpa, fiquei aqui a pensar, já sei que está na hora do almoço. Vou mandar para você, porque é muito bom. É aquilo a que nós aqui chamamos de brigadeiro, que são aquelas bolinhas, os bolinhos pequeninos, ou é o bolo maior? Sim. Não, são os bolinhos pequeninos feitos com leite condensado e aí tem sabores diferentes. A gente começou com 10 sabores diferentes, tem lá os bolos também, tudo com muito brigadeiro. Mas pode escolher, são 10, tem de pistache, tem de coco, tem de limão, tem de chocolate amargo, chocolate ao leite, tem de brigadeiro branco. Bicho, é bom demais. Vou mandar para vocês provarem, é muito gostoso. Fazer um teste, vai fazer uma prova e a opinião é super importante. A gente lançou a empresa, abriu a empresa, assim, lançamos efetivamente no dia 10 de novembro. Então é super recente e é super importante, e é super lindinho, o packaging, essa é a parte que eu me divirto, né? Sim. Vai da cozinha, pronto. O Lucas faz, a Kate faz, mas eu tô mais no packaging, no look, na comunicação, as coisas que eu gosto de curtir. Estamos nos divertindo. E tem uma coisa muito bacana, né? Disso tudo que a gente está conversando aqui. Eu comecei a trabalhar muito cedo. E muito cedo entrei no Rock in Rio. Comecei a trabalhar com 17, não foi no Rock in Rio, foi no outro projeto, e com 19, 20 estava dentro do Rock in Rio. E o Rock in Rio é uma estrutura muito grande, de muita responsabilidade, altamente complexa, de alto risco, de altos investimentos, etc. E de repente, em conversa com a Kátia, que é, na verdade, a dona da marca, que vem de Londres, né? Eu falei, gente, será que, né, perceber que existem negócios que crescem organicamente, que dá para fazer... Eu não consigo ter menos responsabilidade, porque qualquer coisa que vai para o consumidor final, eu já me aciona o botão do compromisso da responsabilidade. Essa leveza eu não consigo. Eu achei que ia ter, não tenho. Esquece. Essa eu já desisti. Mas fazer alguma coisa onde a responsabilidade é menor, onde se correr menos bem... Tá tudo bem, se correr bem, olha que bom, se crescer, contrata mais gente. Claro. Fazer com essa leveza tá sendo assim uma experiência muito gostosa pra mim. Tô adorando fazer e dando risada, né, que a gente ri muito. O bolo dá errado, a gente dá risada e parte pro outro. Por um mundo melhor, é o bem conhecido lema do Rock in Rio. Num ano tão negro e falando não apenas da pandemia, mas de tudo aquilo que esta pandemia trouxe, ou que pelo menos que exacerbou todas as questões sociais, todas as questões políticas, todas as questões económicas,
é fácil para ti, porque, quer dizer, nós conhecemos-te como uma pessoa otimista, não é? É fácil para ti conseguir resistir à tentação de não te deixares ir abaixo com tudo isto que está a acontecer no mundo, não só em Portugal, no Brasil, em todo lado, com todas estas inconstâncias, todos estes problemas que vêm. Mário, é fácil. eu acho assim que foi uma boa prova para ver se essa forma de ser era real também, né? Eu acho, e de fato é assim que está acontecendo, né? De novo, atenção, né? Eu sempre tive uma vida muito privilegiada, não passei necessidade, eu tive o privilégio de entrar com um nível de responsabilidade alto dentro de uma empresa. Privilégio que tem seu preço, mas claro. Não estou dizendo que as coisas que eu vivo e não trazem também um seu preço e às vezes até alto, mas eu não tenho os gargalos, né, financeiros e de botar comida na mesa do que muita gente tem nesse momento. Então, primeiro eu acho que tem que ter essa consciência, né, de segura aí a tua onda. Por mais importante, a gente lembra quando logo começou, perguntavam, se o Rock in Rio, eu falei, bicho, se o Rock in Rio for adiado, a encrenca é muito maior. O Rock in Rio é a última preocupação que a gente vai ter que ter. Então, eu acho que a gente tem que ter pé no chão, né? Eu acho assim, hoje, de novo, tem que ter muito mais preocupação com os técnicos, com as empresas fornecedoras que vão ter menos capacidade de se segurar por esse período. E se eles não estiverem aí quando a gente puder retomar, não tem mercado. Não vai acontecer. Achar que depois liga o botão, acende a luz e começa a tocar, não vai acontecer. Então a gente precisa preservar a indústria, né? De novo, não dá para ficar olhando o que a gente está fazendo. A gente está, de novo, representados pela APEF, dentro dos posicionamentos do setor. E a gente está, enquanto Rock in Rio, trabalhando para conseguir manter o Rock in Rio, para que ele se fique saudável, para que ele possa gerar emprego o mais rápido possível de novo. Ele já gera, né? Porque a gente tem a equipe mantida e são 30 e tais pessoas trabalhando com a gente direto. Então As equipas, não é? Porque tens uma em Portugal e tens uma no Brasil. E no Brasil são 100 e tal. É gigante. Então, mas aqui são mais de 30 pessoas trabalhando, que estão trabalhando, que a gente quer preservar isso. Então, a gente está focado em fazer o negócio ser saudável e ter vida longa, né? Com todos os desafios e os prejuízos que essa paragem nos trouxe, e são enormes. Mas eu acho que tem muito a ver com tem que botar o pé no chão. Eu acho que quando a gente põe o pé no chão e põe as coisas em perspectivas e olha em volta, a gente segura a onda e vê qual é o tamanho do nosso problema. Não quer dizer que não tem problema, né? Mas qual é o tamanho do nosso problema e quem é que está com um problema maior que o nosso para a gente tentar ajudar. Então, o que eu vi acontecer com a Roberta nesse período, eu não tinha essa certeza antes, mas eu vi a Roberta reagindo para ter ideia. E não vi a Roberta ficando preocupada, travada, apavorada em casa. Então, eu acho que confirmou-se. O lado otimista, o lado guerreiro. Se tinha algum momento que tinha que testar, né? E aqui eu estou muito à frente do projeto, junto com toda a equipe. É um time muito unido, de responsabilidade muito compartilhada. Então, mas Portugal tem estado muito aqui, né? Eu como liderança e o pessoal lá mais focado no Brasil, os outros diretores da empresa, os outros diretores não, mas as lideranças também, anyway, muita gente focada no Brasil, e acho que se confirma. Agora, tem sido bacana porque uma coisa bonita também é que não existe a Roberta soberana e tá sempre bem. Tiveram momentos que eu estava mais embaixo. Claro, permite-te ter esses momentos, completamente. Isso é coisa que eu tenho horror, é fingir que eu consigo dar conta de tudo, porque não é real. E a beleza do que a gente está vivendo enquanto equipe é que o dia que eu caio, alguém levanta. Então, a gente tem trocado, a equipe tem... Onde eu estava down, a equipe segurou. Se alguém precisa, a gente tem sido assim... Eu não me sinto chefe de equipe, eu me sinto assim como uma teia. A gente está trabalhando numa teia. E aí, se alguém nunca te sentes desamparada, não é? Sentes que... ao contrário, a gente tá mais forte, mais unidos. Acho que a gente está todo mundo criando, todo mundo buscando ideias novas. Então, eu acho que tem sido positivo. E acho que o mundo, você falou uma coisa aí, acho que a pandemia, na verdade, veio mostrar aquilo que a gente está fazendo de errado. Veio exacerbar, que foi a palavra que você usou. Então, pessoal, bora tentar, assim... com todas as dores que a gente está vendo, será que não dá para aprender alguma coisa? Né? E o meu avô tinha uma coisa, ele teve uma empresa de eletrodomésticos no Brasil, ele decorava a cidade para o Natal, fazia eventos na cidade, etc. Porque a crença dele era que o seu negócio só vai bem se a sua cidade estiver bem. E isso lê se você só está bem se o outro estiver bem. Então, a gente achar aí
que existe alguma população menos favorecida, pessoas que estão com fome, tendo problema, que isso não vai voltar para a gente, vai voltar para a gente, seja através de um assalto, seja de uma agressão, ou seja que o país fica desestruturado, vai voltar, faz parte das nossas responsabilidades. Então, de novo, se a gente conseguir tomar as nossas decisões no dia a dia, incluindo mais gente, não é que a gente consegue resolver tudo, claro. não. Né? Eu sou bem megalômana, né? Eu venho daí, mas eu quero resolver o mundo inteiro, mas eu comecei a descobrir que resolver o mundo inteiro é mais difícil do que eu pensava e leva mais tempo. E como eu gosto de resoluções mais imediatas, eu comecei a tentar fazer no meu dia a dia. E no teu mundo, à tua volta, não é? Exatamente. E o Create tem um bocado mais a ver com isso, né? Então, como é que você acolhe quem está do seu lado e presta atenção se ele está precisando de alguma coisa. Não precisa ajudar o bairro inteiro. Olha para uma pessoa. E se cada um de nós olhar para uma pessoa, a gente vai se apoiar melhor. Há uma coisa, eu sei que tu não és a maior fã das redes sociais e também não gostas particularmente de falar de política, mas a verdade é que eu acho que esta discussão extremada já passou um pouco das redes sociais para o discurso público, seja em Portugal, seja onde for. Eu acho que há cada vez opiniões mais extremadas, há sempre... Porque as pessoas estão cansadas, Mário. Pronto. Tu sendo uma pessoa moderada ou sendo uma pessoa que pensa sobre as coisas e que se calhar não diz de uma forma tão ou não deita cá para fora tudo aquilo que pensa da forma mais enervada que seja, como é que lidas com esta questão destes extremismos que de repente começam a criar um grande problema à nossa volta, não é? Porque é difícil no dia a dia nós conseguirmos às vezes até ter uma conversa pacífica com alguém, porque há sempre uma opinião muito radical. Eu acho que a gente tem que ter paciência para ouvir e tentar mostrar os outros lados. Não tem outra solução. Não adianta a gente entrar na briga. Até porque a visão extremada, ela está deixando alguma coisa de fora. Né? E a minha intenção aqui é tentar não deixar ninguém de fora. Né? Como diz os trolls, ninguém larga a mão de ninguém, né? Então, eu acho que se alguém tá assim, o que a gente pode fazer é ouvir e tentar aos pouquinhos ir fazendo a pessoa ver outras coisas. Né? E a gente não sabe a verdade, assim como essa outra pessoa não tem a solução. Era bom que alguém soubesse a verdade. Ninguém sabe a verdade. Ninguém tem razão. São opções, são escolhas. Né? É ir vermelho ou ir verde ou ir azul. São escolhas. Ninguém sabe exatamente se aquilo dá certo ou se não dá certo porque não foi experimentado. Então, eu acho que o nosso papel, assim, meu pai faz muito isso, é engraçado. Meu pai, ele é um fanático pelo Rio de Janeiro, né? E fica destroçado com o caos que o Rio de Janeiro passa e a dificuldade econômica. Em determinado momento, ele me disse que estava fazendo reunião com uma série de políticos, que a gente estava em fase de eleição. E eu falei, mas por que você foi falar com esse cara? Eu falei, eu quero falar com qualquer um que depois coloque o Rio de Janeiro com uma agenda positiva. É mais ou menos a mesma coisa. Ele foi no nível dele, porque é um cara influente que pôde falar com uma série de políticos para tentar passar uma visão, fazer propostas, dizer, olha, bora lá, o Rio de Janeiro, a solução do Rio de Janeiro é o turismo, que é o que ele defende. Então ele foi lá tentar mostrar a visão dele. É o máximo que a gente pode fazer numa conversa, né? A gente tem que tentar ir mostrando para o máximo de pessoas possível aquilo que a gente acredita. E sabe que hoje, mesmo no Rock in Rio, tudo que a gente fala de mundo melhor, e a educação é uma ferramenta muito poderosa para isso, por isso o Create e todos os produtos e as coisas que a gente está fazendo, e de novo, muito orgulho de ter a Galp investindo nisso, que é muito difícil ser uma grande empresa, investindo numa conversa que é de resultado a longo prazo, não é resultado imediato, é a partilha de valores. A gente quer partilhar valores. Se a gente acredita nos nossos valores, na nossa forma de estar no mundo, se a gente conseguir cativar pessoas para esses valores, não seremos só nós fazendo, seremos nós e essas pessoas. E aí o potencial de resultados práticos é muito maior. Então a gente está muito, muito focado, de novo, a Galp também acredita muito nisso, de que a educação é um caminho, da gente cativar pessoas para a mesma base de valores e para que sejamos todos agentes construtores desse futuro que a gente deseja. Esta questão e vou só bater outra vez na mesma tecla um pouco, porque eu acho que é importante, esta questão do extremismo, eu acho que se vê muito no Brasil. Eu falo muito com amigos meus brasileiros que dizem que houve grandes cisões nas famílias, houve. Especialmente por causa do presidente, do muitas Bolsonaro. pessoas deixaram de se falar. Não do Bolsonaro,
das eleições, onde tínhamos a opção do Bolsonaro e do PT. Sim, pronto. Tu sentes, como é que tu vês a forma como este presidente está a lidar com a questão da pandemia do Brasil? Tu sentes que há cada vez mais divisão no Brasil ou sentes... Não, acho que a divisão foi logo na largada, né? E isso gerou, e aí de novo não tem a ver com o que o presidente fez, tem a ver com como a política funciona no Brasil. A harmonia e a unidade de posicionamento que Portugal teve na largada foi essencial para que a gente tivesse alguma confiança. E o Brasil viveu o oposto. Com cada político dizendo uma coisa diferente, as pessoas não sabiam para que lado ir. As pessoas, nós, população, precisamos de direcionamento e confiança de quem está vendo o problema de um outro lugar, né? Então, acho que isso foi bastante caótico porque não houve harmonia nas tomadas de decisão, né? E aí isso se reflete no comportamento da população. Eu acho que o Brasil chegou nesse ponto de extremismo porque, de novo, ainda é mais grave do que Portugal vive, por conta das diferenças sociais muito agravadas e da falta de condição mínima de vida que muita gente vive. Então as pessoas estão cansadas. E o que extremou no Brasil não foi o Bolsonaro nem o PT, são décadas de corrupção que a gente fica ouvindo diariamente há muitos anos. Mas isso começou a ficar mais escancarado no Mensalão. Lá se vão o quê? 20 anos? Né? Onde a corrupção veio todo dia para a capa do jornal em dimensões grosseiras. Eu lembro de estar na escola e ouvir números do gênero, em 2 anos rouba-se a dívida externa do Brasil. Gente, que isso? Então, meia dúzia de pinguins roubando o bem-estar de uma nação que nem de pequena tem nada, bicho. Alguma hora, assim, eu acho até que a revolta... Claro que tem que arrebentar. E eu te digo, depois de estar em Portugal, e de novo, podem reclamar o que quiserem de Portugal, mas é um privilégio você ter saúde e educação, assim, de qualidade minimamente, né, garantidos, e até habitação o governo aqui, quando o Brasil não tem nada disso, né? Então, eu vivi isso, né, de estar num apartamento bacana no Rio e ter pessoas que trabalham com a gente, que cuidam dos meus filhos, que entram e saem todo dia, chegam para trabalhar de manhã, no maior astral, o maior amor que tem aos meus filhos, e saem no final do dia e vão para uma favela, onde a casa está aos pedaços, onde mofa e o filho fica doente todo o tempo. Como é que é possível a pessoa... Assim, as pessoas deviam ser muito mais revoltadas. Aquele povo é muito do bem. Porque era suposto ser mais revolta, né? Então, eu acho até que a gente nem está no nível de revolta compatível à encrenca que se vive. Mas isso está para o mundo inteiro. Eu acho que o que o extremismo está mostrando ao mundo é que não dá mais para o capitalismo não incluir. E não se trata de ser contra o capitalismo, porque a essência do... eu entendo... Vou falar com toda a ignorância que eu tenho, tá bem? Então, assim, o capitalismo ele está feito para produzir riqueza e incluir mais pessoas. Só que ele está sendo mal usado. A mesma coisa, você usar as ferramentas digitais para o bem ou para o mal. Né? A tecnologia para o bem, tudo que a gente pode escolher pode usar para o bem ou para o mal. E eu acho que a gente cuidou pouco do todo. E isso é que está gerando o extremismo. Não dá para ter meia dúzia de pessoas muito bem e muitos bilhões de pessoas muito mal. Não dá. Então, alguma hora isso tinha que acontecer. Lia. Roberta, para uma última pergunta e voltando ao Rock in Rio, qual é que te parece que é a ideia feita, o preconceito mais injusto que as pessoas têm do festival? Aquela ideia que te leva a dizer, não, mas tens de ir lá para ver que não é bem assim. Não sei nem te dizer, estou tão longe disso, Lia, já não estou mais nisso. Sabe o que é engraçado? Mas agora, essa é a sua pergunta, só porque eu tive ontem com o Rui Unas do Maluco Beleza. Então, ele começa a nossa conversa dizendo, não, o pessoal que diz que aquilo é uma feira. Eu falei, feira não, é um parque temático, bicho, é que feira. Então, mas eu acho que, isso já, pra mim mesmo, está tão ultrapassado que eu falei, você acha que prejudica o festival? Foi a pergunta, tá? Se prejudica o festival ter tantas marcas e o foco na experiência? Eu falei, eu não acho nada disso. O festival tem quase 36 anos, só cresce, só sucesso, já passou por 4 países, dando certo. Cara, eu vejo só dar certo. Eu vejo as pessoas 2 horas numa fila para pegar um sofá da Vodafone. Eu vejo as pessoas querendo brincar em tudo que a gente oferece. E eu vejo com muita tranquilidade que quem não gosta não vai. Assim, tá tudo bem.
Ainda bem que tem gosto para tudo. É um festival mainstream, é um festival de alta variedade de oferta para perfis de pessoas diferentes, de conteúdos diferenciados, tanto de idade como de cabelo. Cara, a gente é isso, é essa a proposta, é essa beleza que a gente vê no mundo, porque ali pra gente é um reflexo do que é a sociedade. E a gente é muito feliz com o formato, e ao contrário, a gente só acelera nessa direção. E atenção, de novo, as marcas é que permitem a gente ter essa oferta gigantesca de conteúdos e de música por um preço muito mais acessível do que seria se elas não estivessem lá. Né? Já é difícil, €69 já é um preço, né, que é muito dinheiro para a população portuguesa. Imagina se tivesse que ser mais que o dobro. Né? Então, eu acho que tem milhões de coisas boas. E tem uma outra coisa que ainda é mais essencial para quem, por exemplo, para essa pergunta do Rui, porque eu não ia me lembrar de nada se eu não tivesse citado com ele ontem e essa tivesse sido a pergunta. Mas o que eu acho muito interessante é que aí eu desafio vocês, que são grandes frequentadores de grandes eventos, de festivais, etc., a identificar algum festival no mundo que tenha equipamento de som e equipamento de luz, investimento na música maior do que o Rock in Rio faz. Igual deve ter, mas maior não tem. Então, bicho, qual é a parte da música não ser o foco da atenção? E outra coisa, vamos lá olhar festivais onde a galera canta junto. Eu no Rock in Rio só tenho memória de estar todo mundo cantando junto. Aquela Bela Vista lotada, aquela clareira vibrando, durante o dia tá mais dispersa, mas eu vejo ali os concertos, desde os Dama, né, dos chutos às 6 da tarde, ao headliner à meia-noite. Eu não sei qual é a tal da conversa de que ali não é música. Já vi outros lugares onde canta-se muito menos e presta-se muito menos atenção na parte do show do que no Rock in Rio. Então, eu acho que são estereótipos. E tem uma coisa, eu acho que também tem muita gente sem ter o que fazer, que fica na internet dizendo bobagem. Pô, não gosta não. Por que se você não gosta? E aí eu fico sempre com aquela frase de quem desdenha quer comprar, né? Pô, você não gosta de estar se dando o trabalho de ficar na internet dizendo que não gosta, bicho? Que é isso? Verdade. Ninguém obrigou você a ir lá, cara. Não gosta, desliga, desconecta, bloqueia, faz qualquer outra coisa. Então eu não consigo lembrar. Lembrei disso porque foi a conversa ontem lá com o Rui. I'm going back to the south. I'm going back, where my roots ain't watered down. Growing like a baobab tree of life on fertile ground. Esta semana fica marcada pela manifestação pela cultura levada a cabo por promotores e técnicos de espetáculos que teve lugar no Campo Pequeno em Lisboa. Lia, do que é que se falou nesta reunião? É verdade, artistas, promotores, técnicos e outros agentes ligados à cultura e à música reuniram-se no sábado numa manifestação em Lisboa, a Manifestação pela Cultura, que serviu para apresentar propostas para fazer face à grave crise que se vive no setor. Aconteceu no Campo Pequeno, como se de um concerto se tratasse, mas a música foi outra, com capacidade limitada a 2.000 pessoas e seguindo as regras da Direção-Geral de Saúde. Artistas como Marisa, Carlão, Fernando Ribeiro, dos Montespel, ou Tony Carreira mostraram a sua preocupação em encontrar soluções para as proibições que impedem a realização normal de concertos. Só até outubro as receitas deste setor registaram este ano uma quebra de 87%. Um dos promotores que marcaram presença no evento foi João Carvalho, diretor do festival Vodafone Paredes de Coura, que nas redes sociais defendeu que a tragédia económica do setor tem de ser estancada já. O também diretor da Ritmos quis salientar que, ao contrário do que muitos pensam, os festivais não são necessariamente máquinas de fazer dinheiro, enfrentando muitas vezes dificuldades económicas sem irem bater à porta do Estado. Ele salientou também que a cultura foi esquecida e está a sangrar e que neste momento há centenas de empresas perto de falirem, há fome e há miséria na vida de muitos trabalhadores que não conseguem pagar as despesas que lhes garantam o mínimo da dignidade humana. Roberta, concordas com estas palavras do João Carvalho? 100%. Concordo imenso. Eu acho que o setor tem um desafio. Vamos por partes. Primeiro, a cultura tem um desafio de que, por muitas décadas, eu acho que a cultura e o entretenimento, né, foram tratados como luxo, quando, na verdade, hoje está tão claro que são essenciais para o equilíbrio da sociedade. As pessoas, o ser humano não sobrevive só
com notícia ruim, só com a dureza do dia a dia. Precisa de momentos, seja no desporto, mas de novo, a cultura é uma ferramenta extremamente privilegiada, não só para o crescimento intelectual, para abrir o mundo, né? A gente estava falando tanto de futuro, etc. A gente também só sabe sonhar quando a gente vê perspectivas de mundo, e quanto mais a gente conhece, né, mais a gente consegue ter ambição e construir coisas bonitas e bacanas. Então a cultura é uma ferramenta extremamente privilegiada de fazer pensar, de fazer sentir, de trazer esse momento de saúde mental, de relaxar, só que vem sendo tratada como luxo. E acho que essa altura do campeonato, né, 8 meses depois da pandemia começar, já era tempo disso estar reconhecido, inclusive dentro dos apoios de governo. E acho que a PF, o Rock in Rio faz parte da PF, a gente super apoia. Eu só não estive lá porque eu estava voando do Brasil para cá, não cheguei a tempo, mas teria estado, e acho que é fundamental, porque, de novo, o que a gente estava falando, as pessoas adoram curtir tudo que tem de cultura, né? Quando quiser, não vai ter. Ou a gente começa a apoiar agora, ou depois não vai ter como, porque não vai ter fornecedor. A gente vai andar décadas para trás da evolução do mercado. E olha que Portugal é um mercado extremamente privilegiado, com uma oferta riquíssima cultural, né? Então, se a gente não preservar, a gente vai ficar com muito menos possibilidades. Então, super, super apoio, e assinamos juntos o que foi feito, reforçando aqui, né? Não tem a gente, de novo, não estamos falando como a Nova Zelândia e a Austrália, que já estão com reunião de multidões, já tem reuniões de mais de 40 mil pessoas já rolando, mas no mínimo com distanciamento social, e até que a ciência consiga dar mais respostas à junção de multidão, que a gente preserve. Por que não, né? O que é revoltante é quando as decisões parecem incoerentes. Né? Então, quando numa determinada situação você pode estar todo mundo juntinho, sei lá, falar fácil, companhias aéreas. Então, todo mundo senta cadeira a cadeira dentro do avião. Fico trancada 10 horas dentro do avião para ir para o Brasil. Mas não dá para assistir um espetáculo de 2 horas, cadeira a cadeira, num ambiente muito mais amplo. Essas incoerências mostram desvalorização de determinados setores, né? Eu não estou dizendo o que é mais importante, que eu acho que a posição do governo também é dificílima, né? Porque tudo é importante. E como é que você cuida de tantos braços, e atenção, numa economia pequena como Portugal, num país que tem restrição financeira como Portugal, as decisões são dificílimas, né? Agora, eu acho que tem formas, em alguns momentos nesses meses, acho que tiveram formas infelizes de só na comunicação travar a possibilidade do consumidor ter confiança na cultura, né? Então, uma parte o consumidor pode fazer, ter confiança e frequentar e estar perto, porque está defendido pela Direção-Geral de Saúde. Tá? As regras estão estabelecidas. Então, não dá para falar contra. Tem que incentivar, nem que seja numa campanha, para que seja o consumidor a financiar o segmento, né, nesse período de dificuldade. E o que o governo puder fazer, deve fazer, pensando inclusive no futuro. Se tem dificuldade para pagar a conta agora, o que dá de perspectiva para o futuro, né? Então, as discussões de pagamento de segurança social, então tudo se paga ao governo, que obviamente o governo também tem as contas dele para pagar, mas como é que você preserva o empresariado que está gerando, que está mantendo emprego, né, que está fazendo mercados. E aí eu acho que tem uma coisa assim, que Brasil e Portugal tem aqui uma coisa comum, muito negativa, que eu acho que existe uma miopia em relação aos empresários, né? Empresário é tratado, e não é genérico, o Brasil, de novo, é muito grande, então regiões, mas eu vejo assim, o empresário parece o bicho-papão, é o que explora, é o que não cuida, é o que fica milionário e vai fazer férias, enquanto os trabalhadores, coitados, estão sofrendo. E atenção, pessoal, empresas, empresários, é o que gera riqueza. O governo gere a riqueza que a gente gera. O governo é um executivo contratado por nós através do voto para gerir o dinheiro que a gente gera, todos nós, através dos impostos. Então, as empresas são as que fazem emprego. Quando você gera emprego, não só gera emprego, quando você paga imposto, dá para construir hospital, dá para construir escola. Então, essa visão de guerra entre o empresário e os trabalhadores é uma visão, para mim, absolutamente destrutiva, porque é fundamental a gente dar valor. O empresário também tem um nível de risco que o trabalhador não tem, e todo mundo pode ser empresário se quiser.
Tem gente que tem perfil, tem gente que não tem perfil, né? Mas eu acho que é fundamental preservar e valorizar as empresas. É fundamental a gente dar valor às coisas, que eu acho que tem uma outra coisa muito importante, que é a gente vive em décadas extremamente consumíveis, né? Consumistas. E aí o tema da sustentabilidade veio tentar dar uma freada nisso, mas a gente quer muitas coisas, né? A gente quer comprar muitas coisas. E quando eu vejo um produto muito interessante, cheio de ou acende, ou pisca, ou fala, barato, é importante a gente pensar a que preço. Se a gente quer um salário maior, como é que aquilo pode ser barato? Porque se tiver que ser barato, vai reduzir no salário, vai reduzir na mão de obra, vai reduzir na matéria-prima, vai reduzir na cadeia produtiva toda. Então, as nossas decisões enquanto consumidores individuais são super relevantes. Então, assim, desconto tem um preço. Né? Ou a gente está sendo enganado, ou tem um preço que nós próprios vamos pagar como funcionários no final da linha. Então, eu acho que o tal do consumo consciente é o que pode, de fato, é uma das ações que a gente individualmente pode fazer para ir mudando um pouquinho o mundo, né? Que a gente valorize a mão de obra que faz um determinado produto, que a gente valorize a matéria-prima que faz aquele produto, que vai ter uma alegria qualquer na nossa, ou utilidade ou alegria dentro da nossa vida. Então, sei lá, a gente pode ficar aqui para sempre falando isso, mas eu não sou especialista, não gosto de entrar nessas conversas. Vamos mudar de assunto então e vamos falar também esta semana, mas do outro lado do Atlântico foram anunciadas as nomeações para os prémios de música norte-americanos Grammy, cuja cerimónia virtual ou presencial, quem sabe, se realizará a 21 de janeiro de 2021. E houve muitas surpresas. Depois de anos de discussões sobre o facto de haver pouca paridade de género, 2021 é o ano em que todas as nomeadas na categoria de melhor performance rock são mulheres e que a maioria das nomeações nas categorias principais foram parar às mãos de artistas como Beyoncé, Dua Lipa, Taylor Swift, Billie Eilish ou Megan Thee Stallion. Beyoncé, de resto, e apesar de não ter editado um álbum em nome próprio nos últimos 12 meses, é a mais nomeada, sendo candidata a 9 galardões, logo seguida de Dua Lipa, Taylor Swift e Roddy Ricch, que podem ir para casa com 6 prémios cada. O grande choque, contudo, foi a ausência total de nomeações para Weeknd, que dominou grande parte de 2020 com o single Blinding Lights, que foi um mega sucesso, e o muito bem sucedido álbum After Hours. O músico canadiano não demorou a reagir, acusando os Grammys de continuada corrupção. Também Bob Dylan, que regressou em 2020 com o ultra elogiado Rough and Rowdy Ways, ficou de fora das contas dos prémios. Passando agora ao momento em que falamos do que andamos a fazer aqui pela redação, dou novamente a palavra à Lia para que ela nos fale de uma banda enigmática que anda por aí a marcar bem a sua presença em algumas das listas de melhores álbuns do ano, não é, Lia? É verdade, ninguém sabe ao certo quem eles são, mas a verdade é que os Salt continuam a marcar presença nas listas de melhores discos do ano. Primeiro foi na lista da Rough Trade, depois foi na da BBC, que Untitled Black Ease, o primeiro de 2 discos que eles lançaram este ano, surgiu. Estes discos e esta banda está a fascinar quem ouve a música, mas também quem tenta adivinhar quem serão os seus autores. É o caso do nosso colega Rui Miguel Abreu, jornalista da Blitz, que recentemente publicou um artigo em blitz.pt sobre esta banda misteriosa, que ninguém sabe exatamente quais são os seus membros. São maioritariamente ingleses, palpita o Rui Miguel Abreu, e são uma banda que esconde a cara na era da exposição total, criando a banda sonora que reflete um tempo de ansiedade, combate, abandono e celebração. Em junho, esta formação lançou Untitled Black Ease com uma mensagem mais ou menos reveladora nas redes sociais. Posicionavam-se enquanto pessoas negras e de origem negra, assinalaram a morte de George Floyd e o sofrimento de todas as vítimas de brutalidade policial e do racismo sistémico. A mudança está a acontecer, prometeram eles então. 3 meses depois, em setembro, chegou o segundo álbum lançado este ano, mais uma vez Untitled, mas entre parênteses Rise, que é mais festivo, e continuaram as investigações para tentar descobrir quem são ao certo os Salt.
Há quem acredite que se trata da banda que acompanha Michael Kiwanuka em palco, mas isto sem certezas. Em todo o caso, a música está aí para ser ouvida e é, nas palavras de Rui Miguel Abreu, uma depuração da música negra das últimas décadas, com disco e house, funk e pop, afrobeat e R&B numa moderna abordagem de estúdio. Entretanto, também a Blitz está a preparar as suas listas de melhores do ano. Não sei se os Salt vão aparecer lá ou não, mas fiquem atentos para descobrir quem serão os nossos campeões em 2020. Já percebi que o Farrusco, ou a tua gata, é fã dos Salt. Está aí a querer dar a sua opinião também sobre... Muito bom, mas você tem um ouvido muito aguçado, Rui, também. Para a semana prometo que ponho aqui uma máscara cirúrgica nos gatos para ver se eles calam um bocadinho. Isso é a beleza da pandemia, somos todos de verdade, existe vida através dos profissionais, Lia, não tira eles não, é tão bom. Na semana passada foi a cadela do Nuno Marco que também teve algumas coisas a dizer durante o podcast. Deixa eles, são bem-vindos. They're taking me down, my friend, as they usher me off to the end. Well, I bid you adieu. E seguimos agora para aquele momento do posto emissor em que falamos da música que andamos a ouvir com mais insistência. Lia, eu já percebi que tem sido o Nick Cave a acompanhar-te nos últimos dias. Sim, neste ano de 2020 que promete não se extinguir no final de dezembro, Nick Cave lançou um disco que tem muito a ver com a nossa experiência coletiva destes últimos meses. Não tem gatos, nem cães, nem crianças a aparecer pelo meio, mas chama-se Idiot Prayer, Nick Cave Alone at Alexandra Palace, e é o registro do concerto que o australiano deu no passado mês de julho naquela sala de Londres. Concerto talvez seja uma palavra um pouco questionável, porque uma vez que, tal como o título do disco indica, Nick Cave esteve sozinho a tocar no Alexandra Palace, rodeado apenas certamente pela equipa que filmou o espetáculo. Há alguns meses, curiosamente, tivemos no posto emissor David Fonseca, que se questionava se uma atuação sem público pode ou não ser considerada um concerto. De qualquer forma, Nick Cave está neste disco, como muitos de nós tivemos este ano, sozinho, sentado ao piano, debruçando-se sobre canções dos Bad Seeds, mas também um tema dos Grander Man e um inédito intitulado Euthanasia. A ideia deste disco surgiu a Nick Cave depois da Conversations Tour, em que ele respondia a perguntas dos fãs e tocava versões despidas das suas canções, colocando maior ênfase nas letras. Com este Idiot Prayer, que tem sido muito elogiado, fica concluída uma trilogia de música e também de filmes, depois dos filmes 2000 Days on Earth e One More Time with Feeling. Do meu lado, trago muito aguardado o álbum de estreia de Megan Thee Stallion, a rapper norte-americana, que teve um ano bem recheado de sucesso. Depois de Savage, um single que andou nas bocas do mundo e conheceu mesmo uma remistura em colaboração com Beyoncé, Stallion assinou o dueto mais polémico de 2020 com Cardi B, WAP. Este Good News é o seu primeiro longa duração e traz consigo uma vibração muito old school, que embrulha rimas com tanto de libidinoso quanto de introspectivo. Além de Savage, destaca um estrondoso body que ameaça tornar-se o seu novo grande sucesso e colaborações com DaBaby, Young Thug e SZA. Strange shapes on your forehead. E passamos agora aos concertos que vamos poder ver nos próximos dias. Lia, o que é que anda aí nas salas de espetáculos? Então, continuam a acontecer os concertos do Santa Casa Portugal ao vivo. É um evento com dezenas de espetáculos de música e também humor em Lisboa e no Porto. Esta quinta-feira, dia 26, Richie Campbell atua no Campo Pequeno, em Lisboa. Sexta-feira, 27, é a vez de César Mourão partilhar humor e também música com os seus fãs. O artista já anunciou que irá doar o cachê destes espetáculos aos membros da sua equipa. No dia 28, o Campo Pequeno recebe Marisa. No dia 30, há concerto de Áurea com Matias Damasio como convidado especial e a 3 de dezembro, Rodrigo Leão, que também já esteve
no nosso podcast, mostrará os 2 discos que lançou este ano, o álbum O Método e o EP Vis 2020. Isto em Lisboa. No Porto, o pavilhão Rosa Mota terá concertos de Dino de Santiago esta quinta-feira, dia 26, Carminho na sexta, 27, com António Zambujo como convidado especial. No dia 28 há um herói local a fazer as honras da casa, é Rui Veloso. No dia 30 temos o espetáculo de Camané e Mário Lajinha, e a 1 de dezembro são os Amor Eletro que tocam no Porto. Atenção que, para se cumprirem os horários do recolher obrigatório, todos estes concertos começam ou às 20 ou às 21, é melhor confirmar sempre no bilhete antes de sair de casa. E chegamos assim ao fim de mais um posto emissor. Fica o nosso agradecimento à Roberta. Muito obrigado por teres aceitado este tão boa essa conversa. Maior prazer. Obrigada. Esteve também no posto emissor a jornalista Lia Pereira. Eu sou o Mário Rui Vieira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. E como é hábito, vamos terminar então com a nossa habitual leitura. Roberta, o que é que nos trouxeste? O que é que vamos ouvir? Olha, eu vou ler aqui, depois você me diz, tá? Ok. É uma cena bem antiga, tem muitos anos, mas me parece bem coerente, que diz assim, você vai perceber: todos numa direção, numa só voz, todos num só coração. O céu de estrelas. Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso outra vez, que a gente não parasse mais de cantar e de sonhar. Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso outra vez, que a gente não parasse mais de se amar, de se dar e de viver. Quando é que isso foi criado? O hino do Rock in Rio? 1994. E parece tão atual, não é não? É verdade. Então é isso aí, esse é o nosso desejo. Estamos trabalhando para isso. Obrigado, Roberta. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês.